Olá, tudo bem? Meu nome é Augusto Antônio de Assis, eu sou mestrando em História pela Universidade Federal de São Paulo, sob orientação do professor Gleidson José da Silva e com o apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje, no quarto ciclo de debates contemporâneos, eu estou aqui para apresentar a minha comunicação, intitulada A História e os Usos do Passado, a faceta imperial do culto da romanidade na Itália fascista na década de 1930. Bom, a título introdutório, né, Benito Mussolini, em 1936, em maio de 1936, ele sobe no balcão do Palácio Veneza, onde comumente fazia os seus discursos e proclamações, e ele afirma de modo incisivo, né, a Itália tem finalmente o seu império. Esse dia ficou conhecido como a data da fundação do Império, né? Esse discurso é conhecido como o discurso da proclamação do Império, e ele é feito 4 dias depois do anúncio feito pelo mesmo Mussolini da vitória da Itália na guerra contra a Etiópia, iniciado no final do ano anterior, né? Do ano de 1935. Nesse discurso, Mussolini não só proclama o Império Fascista, mas define algumas de suas balizas, alguns de seus preceitos fundamentais, né? Segundo ele, esse império seria indubitavelmente fascista, porque porta uma vontade de potência indestrutível, mas também seria um império de paz. Segundo ele, um império de civilização e humanidade para todas as populações da Etiópia, o que, na sua visão, estaria de acordo com os preceitos romanos, que após haver conquistado o inimigo, os assimilavam ao seu destino. Bom, esse discurso, que é interessante por inúmeros aspectos e que tem amplo lastro na bibliografia, ele, nesses pequenos excertos parafraseados que eu trouxe para vocês, ele ressalta uma relação muito íntima realizada pelo regime entre fascismo, império e romanidade. Bom, essas três noções vão aparecer juntas do regime desde sempre, mas elas não são especificidades do mesmo, né? As pretensões italianas para com o imperialismo, elas são bem antigas e datam desde o processo de reunificação. Isso também não está em desacordo com mesmo com o processo europeu de colonialismo que se segue no século XIX, sobretudo com o advento do Estado-nação. No regime fascista, porém, a noção de império e a busca por esse império vai ser um dos motes centrais do regime. Ao passo que, do mesmo modo, associar a noção de romanidade e buscar uma vinculação política moderna à noção de romanidade também não é nenhuma invenção do contexto italiano, né? E isso já vem de praxe quase que desde a própria queda do Império Romano. Na Itália, período pós-reunificação, essa retórica de mobilização da romanidade também aparece com bastante peso e, do mesmo modo, vinculada a essa noção imperial. Entretanto, com a ascensão do regime fascista, essas três noções ficam quase que inseparáveis e transformam esse uso do passado, acentuam, na verdade, esse uso do passado numa noção muito mais instrumental, com um pragmatismo político que era sobremaneira prático. Nesse sentido, as relações entre presente e passado na Itália fascista não podem ser vistas nem colocadas como uma simples analogia de temporalidades ou como um retorno bucólico, heróico em relação ao passado. O que se intentou, na verdade, foi a construção de um projeto de modernidade que tivesse a romanidade como um dos seus pilares. Esse uso do passado, então, colocado no presente, ele não olha ao passado, né? Ele coloca o passado ao olhar ao futuro. Então, romanidade aqui está sendo compreendido como um projeto de modernidade desse regime. Dada a imbricação desses três conceitos, o que tem sido bastante estudado pela historiografia recente, alguns tópicos de análise
têm sido ressaltados nos últimos 10, 15 anos. Sobretudo as relações entre as alterações urbanas em Roma e o esforço propagandístico, midiático interno para a construção de consenso do próprio regime. A minha pesquisa, de modo mais geral, então, busca se inserir nesse contexto, analisando a construção da Piazza Augusto Imperatore. É uma praça que é construída desde 1934, está no contexto das reformas urbanas de Roma promovidas pelo fascismo, e que vai, grosso modo, até 1938, quando o altar da paz de Augusto é escavado e é colocado nessa praça que é construída ao redor do mausoléu de Augusto. Bom, hoje eu não tenho por objetivo me delongar muito sobre a história da praça, mas eu pretendo analisar um de seus aspectos, né? O que ainda é um pouco, o que ainda é pouco abordado pela historiografia, que seria a veiculação propagandística de construção da praça. Bom, a título puramente introdutório, a praça ela é construída ao redor das ruínas do Mausoléu de Augusto, que na verdade à época era uma sala de concertos. Essa sala de concertos é destruída, deixando somente as ruínas romanas, né? Então todos os acréscimos posteriores, medievais e modernos, são retirados, ficando somente as ruínas desse mausoléu romano. Ao redor, todas as construções em volta vão ser destruídas, preservando apenas 3 igrejas, e uma praça vai ser sistematizada, sob comando, né, do Vittorio Baglio Morpurgo, né, um arquiteto que trabalhou em inúmeras obras do regime. Além disso, né, em 1937 e 1938, no contexto de comemoração do bimilenário do nascimento de Augusto, o altar da paz de Augusto, a Arapax Augustae, vai ser reescavada e reconstruída e reinaugurada nessa praça, distando do seu local original, mas visando estabelecer um paralelo forçado com o mausoléu. Tanto o mausoléu quanto a Arapax, como o nome já deixam claro, são construções que foram erigidas por Augusto em contexto romano, e isso se torna bastante caro para o regime fascista, sobretudo na década de 1930, com essa ascensão autoritária e essa tendência de buscar um imperialismo cada vez mais forte e de forma cada vez mais feroz, né, e belicamente agressiva. Bom, isso é acentuado pelas comemorações do bimilenário do nascimento de Augusto, em 37 e 38, mas esse processo já está em curso desde o início da década de 1930. O discurso com o qual eu iniciei a minha apresentação, que foi feito em 1936, da guerra de invasão da Etiópia, né, ao qual se proclama o Império, faz parte de modo intrínseco desse contexto, porque torna clara essas relações e esses imbricamentos. Bom, inúmeros são os debates a respeito de processos arquitetônicos, arqueológicos, urbanísticos e de restauração dessa praça, né, bem como de uma construção de uma narrativa histórica ou historiográfica no próprio tecido urbano, mas hoje eu queria chamar a atenção para o processo de divulgação dessas obras, que ocorreram por vários meios, mas uma fonte que tem sido pouco estudada e que, do meu ponto de vista, é extremamente profícua, são os cinejornais. Bom, mas o que são cinejornais? Cinejornais são curtos filmes, reportagens que eram gravadas, isso ao redor do mundo, mas me detenho no contexto fascista. Bom, eles eram gravados ao longo da semana, recebiam uma ampla edição e eram aglutinadas, umas 7, 8 pequenas reportagens que vão entre 40, 50 segundos até 2 minutos e meio, tudo isso era aglutinado e se fazia quase que um semanário audiovisual. Essa foi a primeira forma de veículo de propaganda e de consumo de massa audiovisual da história controlada pelo regime. E isso foi levado a cabo pelos fascistas de modo quase que pioneiro, influenciando vários outros regimes, inclusive o nazista.
Bom, mas esses cinejornais, então, gravavam reportagens mostrando quase que uma Itália idílica, louvando os feitos do regime, as suas obras, suas manifestações públicas, suas celebrações. E a construção da Praça Augusto Imperador aparece com bastante peso em várias dessas pequenas reportagens, que a gente chama de fragmentos, né, desses pequenos fragmentos durante o seu processo. Bom, duas dessas cinereportagens são bastante emblemáticas, né? Dois desses fragmentos são bastante emblemáticos. Um em 1934, quando Mussolini inaugura as obras para o isolamento do mausoléu de Augusto, no início da construção, de fato, das obras, e outro em 1938, quando Mussolini reinaugura o altar da paz de Augusto. Bom, de forma bastante sucinta, né, em 1934, né, Mussolini ele irrompe na cena do lado direito e a atravessa conduzindo o seu capo, passando por inúmeros trabalhadores. Ele mesmo pega uma picareta na mão e começa a destruir a fachada de um edifício, né? Enfim, essa questão de seleção de memória, construção histórica pelo material, né? Então ele mesmo retira as telhas, pega a picareta, começa a destruir o edifício, chuta um de seus fragmentos para baixo que cai do telhado. A partir do momento que ele termina o uso da picareta, os trabalhadores são autorizados a iniciar os trabalhos, e aí uma visão panorâmica mostra vários trabalhadores piconando, como diriam os fascistas, vários telhados dos edifícios em volta, e os trabalhos são iniciados, né? Do ponto de vista da linguagem cinematográfica empregada para a construção de sentido nesse fragmento, vários são os aspectos interessantes. Um deles, por exemplo, é o uso dos planos de filmagem. Enquanto o primeiro plano é reservado exclusivamente à atuação de Mussolini em todos os seus aspectos, o plano médio focaliza a sua comitiva, né, composta pelo capo do governo que está com ele, e o plano geral enfatiza todos os trabalhadores em volta da cena. Então há uma relação estabelecida entre o Duce e o capo e todos esses trabalhadores, e a câmera constrói esse sentido de amplitude e de individualização. Os trabalhadores, na distância da câmera, eles são indistintos, não portando individualidades e identidades expressivas, enquanto o Duce é um ser completo de potência e completo da sua individualidade, um indivíduo excepcional, né? A câmera auxilia a construção desse sentido, produz esse sentido. Outro fato é o arregaçar das mangas de Mussolini, né? Então, o fascismo não só narra essa história romana, mas ele vive a história romana, ele produz de fato. É o Duce que pega e, com a mão na massa, ele mesmo inicia os trabalhos. Então, o título desse fragmento, né, Mussolini dá início aos trabalhos, não é algo apenas retórico. A câmera constrói o sentido de que ele de fato iniciou os trabalhos ao começar a destruir. Em outro sentido, o segundo fragmento que eu enfatizei, em 1938, mostra do mesmo modo o altar todo reconstruído, e amplos fragmentos de batalhões fascistas esperam a comitiva do Mussolini, que chega pelo lado direito da tela, ele desce do carro e, de novo acompanhado do capo, com o mesmo jogo de proximidade e distância da câmera, construindo relações símiles àquelas que eu já mostrei. Mussolini dá uma volta em torno do altar reconstruído e sai prestando continências em revista aos destacamentos militares que ali estão dispostos, né? Então aqui, em outro sentido, não só os trabalhadores do primeiro fragmento, mas nesse segundo caso, os militares do regime. Então a construção de um cidadão que ao mesmo tempo faz parte de uma massa, nos dois casos a massa de trabalhadores ou a massa de militares, mas que todos eles estão aglutinados, ordenadamente posicionados e em diálogo de contraposição com um indivíduo excepcional, o Duce no caso. Dada a curta extensão de tempo, eu quis mostrar apenas alguns detalhes desses fragmentos, mas os desdobramentos são inúmeros, tanto nesses fragmentos quanto em outros. Eu espero ter conseguido sintetizar um pouco das minhas considerações gerais da pesquisa em andamento,
E, enfim, agradeço então a comissão organizadora do evento pelo espaço e oportunidade e a todos aqueles que dispendiaram um pouco de tempo para me ouvir. Até mais.